Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Relatos Assombrados. Se você gosta de história de terror, história de assombração, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte esse vídeo e deixe um comentário me dizendo a cidade que você está assistindo, tá bom? Hoje nós vamos ler três relatos muito surpreendentes aí. O primeiro, uma história de terror de uma moça que viu um ser pela fresta da porta, né? E que a irmãzinha também viu. O segundo relato de OVNIs, na verdade de extraterrestres, né? Que um senhor matou um que estava comendo as vacas dele. E um terceiro, muito bacana, esse último relato é assustador, hein, pessoal? Uma história de caminhoneiro que viu uma mulher na estrada, uma história muito bacana. Então, sem mais enrolações, vamos lá assistir esses três relatos. Não sou muito de histórias paranormais e experiências paranormais. Sinto que não acredito nisso, mas isso que conto é algo que eu vivi na pele e até hoje eu não consegui superar. Tudo aconteceu quando eu tinha 10 anos, tenho uma irmã que naquela época tinha 6 anos, ela era alegre e gostávamos de brincar juntas. Passou-se uma noite de outubro, ao irmos dormir, depois do jantar, acordei sentindo que minha irmã tinha se levantado. Tudo normal, pensei, talvez ela tenha ido ao banheiro, eu me convenci sobre isso e continuei dormindo, até que levantei ao som da porta abrindo. Assustada, pulei da cama para ver o que estava acontecendo. Era pequena, a primeira coisa que pensei foi que alguém tivesse invadido a casa e eu queria proteger a minha irmã. Surpresa, encontrei minha irmã tentando abrir a porta para sair. Peguei-a pelo braço e fechei a porta. Ao nos dirigirmos ao quarto, ia repreendê-la, mas notei, ao olhar em seu rosto, que ela não estava consciente, aliás, estava totalmente dormida. Soltei-a e ela apenas ficou em pé, então a deixei no corredor, dirigi-me ao quarto dos meus pais e contei o que estava acontecendo. Eles trabalham muito, então estava quase dormindo quando contei. Então, não me deram atenção. Sem remédio, dirigi-me novamente ao corredor com a ideia de levá-la para a cama para dormir, mas novamente não a encontrei. Ela estava dormindo a porta de novo, assustada, peguei-a pelo braço novamente e sentei-a na sala para perguntar o que ela estava tentando fazer, ao que ela respondeu: "Só quero deixá-lo entrar." Não sabia o que ela queria dizer com isso. Então perguntei quem ela queria deixar entrar e ela disse: "O Senhor Sombra, ele é nosso amigo, sempre brinca com as crianças quando é noite. É gentil e nos dá doces." Perguntei como ele era e por que à noite, ela respondeu: "Ele é alto, com um terno azul com manchas verdes e sempre tem um sorriso. Além disso, gosta de brincar à noite porque assim os pais não nos incomodam." Assustei-me com tudo que ela tinha dito. Era uma criança de 6 anos que queria deixar uma pessoa entrar no meio da noite. Por curiosidade, espreitei pela fresta da porta para confirmar que não havia ninguém e me consolar um pouco para dormir. Mas não fazia ideia de que, ao olhar pela porta, me deparia com uma silhueta alta de mãos compridas esperando que a porta se abrisse. Seus pés eram tão finos que poderiam quebrar a qualquer momento, e a sua postura era encurvada. Claramente não parecia gentil, nem com uma pessoa. Liguei a luz de fora e a silhueta recuou para as sombras e foi embora. Ao fazer isso, minha irmã adormeceu no sofá, era como se a tivesse soltado. Se passaram 7 anos desde aquele acontecimento e minha irmã não se lembra, mas de vez em quando à noite, ao espreitar pela fresta da porta, vejo uma silhueta alta esperando, não se aproxima, mas observa. Muito bom, pessoal, vamos para a segunda história. Meu tio diz que matou um ET. Eita, bora ver. O que eu vou te contar, não estou inventando, tá? Quem me contou foi o meu tio. E o cara não é de ficar falando besteira. Ele mora numa fazenda, num morro perto de Guajantibá, lá na Colômbia. Tem vaca, galinhas, cachorros, o típico. E te falo, ele não acredita em nada, nem em fantasma, nem em OVNIs, nem em Deus, em nada. Sempre foi super cético. Mas isso mudou faz uns 2 anos. Uma manhã, ele achou uma das vacas dele morta. E não foi que atacaram nem nada assim. Estava inteira, mas seca, completamente seca. Sem sangue, sem líquido, nada. Como se alguém tivesse espremido ela por dentro.
Ele pensou que podia ser alguma doença rara ou um bicho, sei lá, alguma coisa. Mas, na mesma semana, ele perdeu 5 vacas, nenhuma com sangue nem marcas de ataque, só mortas, secas. Aí ele botou a câmera em volta do estábulo, né? Uma noite, tipo 3 da manhã, o cachorro ficou louco. Latia sem parar, como se tivesse alguém lá fora. Meu tio pegou o facão e saiu para ver quem era. Quando chegou perto do estábulo, ele ouviu um barulho estranho, tipo um zumbido elétrico. Saca? Tipo quando um transformador tá falhando. E aí ele viu. Era algo agachado perto de uma vaca, baixinho, magro e a pele meio cinza. Não tinha roupa, a cabeça era estranha, meio alongada. Ele diz que não parecia nem um bicho nem uma pessoa. Mas o mais feio foi que quando aquela coisa olhou para ele, ele sentiu que estava falando com ele, mas dentro da cabeça. Como se estivesse lendo os pensamentos dele. Nossa, gente. Ai, eu tô assustado. Aí ele nem pensou em nada, jogou o facão com toda a força e partiu literalmente o corpo. Partiu literalmente, o corpo caiu no chão com um saco cheio d'água, mas não sangrou. Começou a derreter como se tivesse jogado ácido nele. Se desfez em segundos. O cheiro era horrível, tipo carne podre com metal queimado. O mais louco é que, desde essa noite, não morreu mais nenhuma vaca, mas às vezes ele vê luzes em cima do morro, se mexendo como se estivesse vigiando ele. E sonha com um bicho, acorda com o nariz sangrando e diz que sente ele perto. Ah, e o pior, quando ele revisou as câmeras, não tinha nada, só apareceu a vaca e depois de uns segundos para o outro já estava morta, como se alguma coisa tivesse cortado a gravação bem na hora. Eu não sei o que foi aquilo, mas meu tio, desde essa noite, dorme com o facão do lado e não voltou a rir de nada. Nossa, muito pesado, hein? Agora vamos para o último relato do dia. Sou Javier Medonza e faz mais de 2 décadas que rodo pelas estradas do México dirigindo carreta. Já vi de tudo, acidentes horríveis, assaltos, animais cruzando no meio da noite, mas o que eu vivi numa madrugada de 2021 na estrada 180 rumo a Tuxpan, Veracruz, ainda tira o meu sono. Era uma viagem de rotina, levava carga refrigerada de Tampico até Veracruz, Porto, e tudo ia tranquilo. Ia sozinho, como quase sempre. Meu rádio estava desligado e o único som era do motor constante e o bater suave dos pneus no asfalto. O relógio marcava 3h47 da madrugada quando passei o quilômetro 185 logo depois de um trecho cheio de curvas entre os morros. Foi aí que eu vi uma mulher sozinha na beira da estrada, no meio da escuridão, vestida de branco, encharcada como se tivesse saído de um rio, com o cabelo longo e embaraçado cobrindo parte do rosto. Não levantava a mão, nem pedia carona, só estava parado olhando para a carreta. Reduzi a velocidade por puro reflexo e quando passei por ela, virou o rosto para mim. O rosto dela não parecia de uma pessoa perdida. Não tinha medo, não estava desesperada, só me olhava tranquila como se estivesse me esperando. Continuei reto, mas algo me obrigou a parar uns metros a mais à frente. Não sei porquê, foi como se o meu corpo não me obedecesse. Diminuí a velocidade até parar por completo e, sem pensar muito, eu dei a ré. Ela ainda estava lá e desta vez se aproximou. Vai para Tuxpan? Me perguntou com uma voz bem baixa, mas como se não quisesse acordar algo que estava dormindo. Assenti, concordei, as palavras não saíam, abri a porta do carona e ela subiu sem dizer mais nada. Cheirava estranho como terra molhada e flores murchas. Me deu calafrios, mas tentei não pensar muito. Talvez fosse uma mulher que tinha ficado parada na estrada, talvez tivesse brigado com alguém e saído para caminhar, sei lá. Ficamos em silêncio pelo menos 20 minutos, olhava de canto de olho para ver ela de vez em quando, não se mexia, nem piscava, só via para frente com um olhar fixo no para-brisas. E então aconteceu, senti como se a cabine esfriasse de repente.
tão frio que comecei a ver meu próprio hálito dentro da carreta. Ela se virou lentamente para mim e, ao vê-la, quase perdi o controle do volante. A pele dela não era mais pele, era uma massa enrugada, acinzentada, como a pele podre de um cadáver tirado da água. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupila, e a sua boca era grande demais. Se estendia de bochecha a bochecha e estava aberta como se estivesse prestes a gritar, mas não emitia um único som. Tentei parar a carreta, mas os freios não respondiam. Era como se estivesse preso dentro de um pesadelo. E ela começou a se mover em minha direção, se arrastando no banco, sem mover as pernas, como deslizando, com aquele sorriso enorme e podre cada vez mais perto do meu rosto. Gritei como nunca tinha feito na minha vida, fechei os olhos por um segundo e quando os abri, estava sozinho. A cabine estava vazia, sem rastro dela, nem do cheiro dela, nada. Estacionei no acostamento e vomitei na beira da estrada. Minhas mãos tremiam e o coração batia tão forte que pensei que ia estourar o peito. No dia seguinte, quando cheguei a Tuxpan e contei o que aconteceu em uma lanchonete onde sempre tomo café da manhã, uma senhora mais velha ficou me olhando pálida. Foi no quilômetro 185? Me perguntou e eu concordei. Minha irmã morreu lá há mais de 30 anos. Sofreu um acidente numa madrugada como essa. E desde então muitos caminhoneiros dizem que a viram, mas não é mais ela. O que vem é outra coisa que tomou a forma dela, algo que busca companhia para não andar sozinha naquele trecho da estrada. Desde aquele dia, jamais voltei a parar em nenhuma estrada à noite. E se vou pela 180, passo pelo quilômetro 185, com o olhar para frente sem olhar no espelho, porque dizem que se você a vê, ela pode voltar a subir e da próxima vez ela não desce. Nossa, que relato, né, pessoal? Isso aí, pessoal. O que vocês gostaram desses 3 relatos, né? O primeiro relato lá da moça, que viu aquele ser, né, pela fresta da porta, né, com a irmãzinha dela. O segundo relato do ET, né, que estavam sugando a energia lá das vacas que o tio do rapaz matou. E esse terceiro relato do caminhoneiro, muito legais, né? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que é verdade? Deixe aqui nos comentários, e se você quiser compartilhar o seu relato, a sua história de terror, você pode enviar também tanto para o WhatsApp que eu vou deixar aqui, quanto para o e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.